Bom dia. Bom dia a cada vereador, cada vereadora, as pessoas que nos assistem nas galerias, você que nos acompanha através da Rede Mundial de Computadores. Como adiantei, Vossas Excelências, a partir de hoje eu passo a trazer para essa tribuna, e o farei sempre ao longo do ano, uma análise de como se comporta esta prefeitura, naturalmente fazendo uma análise ampla das prefeituras do PSB e fazendo propostas para o Recife que a gente merece. Isso tudo dentro do escopo do programa Recife Arretado, que não sai da minha cabeça, que foi desenhado por mais de 20 organizações da sociedade civil e por milhares de pessoas que foram consultadas pelo meu mandato ao longo de 8 anos. Então, gente, antes de mais nada, é preciso dizer que a Prefeitura do Recife, em todos esses quase 12 anos que vem sendo administrada pelo PSB, ainda não compreendeu a importância da cultura, não apenas para identidade e representação, mas também como alternativa de emprego e renda nesse ciclo da história em que a gente vive. Por que eu digo isso, Vossas Excelências? Porque não há um orçamento dedicado, vereador Rinaldo, de forma constante ao longo dos anos. Então, Vossas Excelências, notem que em 2017, primeiro ano de gestão do PSB, foram executados 93 milhões de reais com a cultura. Nos anos seguintes, 109, 120, 110, mais ou menos valores semelhantes. Quando entra João Campos em 2020, aí a gente vê 110, dá a intenção de que vai seguir no mesmo, só que aí 21, 64, 22, 98, 23 há um aumento, né, há uma execução orçamentária de aproximadamente 200 milhões de reais em 2023, o que também equivale à retomada da cultura no campo nacional. Então, note que os valores eles aumentam com a eleição do presidente Lula e com a injeção de aporte financeiro do governo federal, principalmente em leis de incentivo. O que é que isso quer dizer, Vossas Excelências? Isso quer dizer que nós não temos e não tivemos ainda na Prefeitura do Recife a intenção de se criar uma política pública sustentável de cultura que abranja toda a cadeia produtiva. Quando a gente vai ver como esse dinheiro é executado, vereador Vitor, o que é que nós percebemos? O executado pela Secretaria de Cultura, que teria a função de elaborar e executar a política, ele muitas vezes não chega a 10% do que é executado pela Fundação de Cultura. A Fundação de Cultura que tem como tarefa principal promover eventos, promover atividades culturais. Então você tem uma prefeitura que se dedica muito à execução de atividades culturais. Você tem uma prefeitura que muitas vezes se comporta como uma produtora de eventos, que contrata e que entrega para a cidade o carnaval, entrega para o carnaval o ciclo junino, entrega para a cidade o ciclo natalino, entrega o Réveillon. Mas não tem uma política que garanta a manutenção de toda a cadeia produtiva da cultura. E nunca teve na gestão do PSB. Embora a gente tenha tido exemplos importantes na prefeitura do prefeito João Paulo, do PT, em que o orçamento da cultura passou de 1%, a gente não consegue ter a continuidade ou mesmo a intensificação dessa política nas gestões do PSB. E por que isso não acontece, Vossas Excelências? Eu ouso dizer, porque no entendimento do líder, do coordenador, do prefeito, a cultura não é importante. Eu só preciso compreender isso. É preciso ser justo, vereadora Liana. Quando a gente compara a gestão atual do prefeito João Campos com a gestão anterior do ex-prefeito Geraldo Júlio, há uma diferença. Primeiro, pela escolha de quem está à frente da política. Então, quando entra João Campos e se escolhe Ricardo Melo
para a Secretaria de Cultura, você está rompendo um paradigma, colocando uma pessoa da cultura na cultura. Isso foi importante, isso precisa ser ressaltado. Ricardo Melo, produtor cultural, escritor, poeta, também produz audiovisual e hoje está à frente da Secretaria. Mas como foi dito antes, vereador Alcides, a Secretaria responde por 10% no máximo do orçamento da cultura. Na entrada de João Campos, nós celebramos a Fundação de Cultura sendo presidida por Zé Manuel Sobrinho, também um trabalhador da cultura, que não durou muito tempo. Logo depois, nós tivemos a entrada do companheiro Marcelo Canuto, que não é um cara mais da cultura, é um cara da política. Então ele tira, o prefeito João Campos tira a fundação de um trabalhador da cultura e entrega a fundação para um trabalhador da política. Isso significa, não estou fazendo juízo de valor, eu estou dizendo o que aconteceu. Então nós ainda estamos precisando, as gestões do Recife ainda estão devendo há muito tempo, uma política integrada de cultura, vereadora Aline Mariano, né, que também é da cultura. Nós estamos precisando de uma política integrada que, primeiro, fomente a cultura o ano inteiro. Nós não podemos acreditar que a política de cultura que nós desejamos e merecemos e precisamos é apenas uma prefeitura que se comporta muitas vezes muito mais como uma produtora de eventos do que como uma gestora de uma política cultural. Então, temos muito recurso, não temos muito recurso, mas temos bastante recurso para a execução de atividades culturais. Não temos recurso, por exemplo, para a manutenção de nossos equipamentos. Não temos recurso para a manutenção das nossas agremiações e grupos culturais ao longo do ano. Não temos. Nós temos grupos, como falei anteriormente, ursos, afoxés, maracatus, clubes de frevo, escolas de samba, blocos líricos, que hoje estão preparando o carnaval do ano que vem, mas estão à míngua, não acessam recurso público, não têm a obrigação de trazer contrapartidas culturais. Nós temos teatros, embora tenhamos lutado muito pela volta do Teatro do Parque, foi uma luta do mandato anterior, mas nós temos teatros que muitas vezes não têm pauta, que muitas vezes estão abandonados. Eu cito o Apolo Hermílio, eu cito o Barreto Júnior, eu cito teatros que estão muitas vezes ao léu. Nós temos museus que, quando não estão terceirizados em OSs, também não tem dinheiro para se manter. Nós temos o Mamã, que não tem 10 mil reais por ano de aporte financeiro, de verba de investimento. E mesmo esses museus que estão sendo gerenciados por organizações sociais, no intervalo entre um contrato e outro, eles também caem de produção. Vide o Paço do Frevo, que há pouco tempo ficou meses quase fechado, porque não havia um contrato de gestão firmado, havia um intervalo entre contratos. Então, não temos uma política cultural, embora tenhamos um secretário que entende de cultura, que é um trabalhador da cultura, que se esforça. Nós temos uma secretaria que não controla nem 10% do total empregado com a cultura e que está muito aquém do que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura pedem, que é o mínimo de 2% do orçamento municipal direcionado à política cultural. Fiz a crítica, agora faço as propostas. Vereador Samuel Salazar. Gostaria muito, vereador Samuel, vereador Rinaldo, líderes da bancada, líder do partido, que encaminhem essas sugestões à Secretaria de Governo e ao próprio prefeito João Campos, que acho que está faltando entendimento ao prefeito. Falta compreensão da importância da cultura, não apenas para a identidade e representação, mas para a nossa economia. Nós temos Recife, vossas excelências, como uma das principais produtoras de audiovisual do país. É o Recife. Nós temos aqui expoentes da moda, nós temos expoentes da música, nós temos expoentes do teatro, nós temos expoentes da gastronomia, nós temos expoentes da cultura popular, nós temos expoentes da dança, nós temos expoentes da fotografia. Não é possível que nós não tenhamos a capacidade de aproveitar toda
expertise histórica que nós temos para fazer do Recife a capital nacional da cultura, em que as pessoas vivam de suas atividades. E faço 3 propostas para ouvir o vereador Rinaldo. Primeira proposta, Rinaldo, Vossa Excelência vai concordar comigo. A primeira proposta é que nós tenhamos os editais fomentados não apenas em recurso, mas também em território. O prefeito Geraldo Júlio, em 8 anos, publicou um edital do Sistema de Incentivo à Cultura, já no ano que ele ia embora. O prefeito João Campos tem trazido mais editais, inclusive com emenda nossa na matriz do SIC, que foi votada recentemente aqui na Câmara. Agora é obrigatório ter edital do Sistema de Incentivo à Cultura todos os anos. Essa é uma vitória desta casa. Vitória desta casa. Mas precisa fazer chegar nos territórios, precisa ter mais recurso. A lei autoriza o recurso ser muito mais do que é. Então precisa ser aplicado direito. Essa é a primeira proposta. Investir mais no sistema de incentivo à cultura. Segunda proposta é nós termos cuidado e carinho, não apenas com as agremiações, com as organizações, com os coletivos, mas com a própria estrutura para poder a gente ter cultura. Então nossos teatros, nossos cinemas precisam de cuidado. É preciso que a gente tenha pontos físicos de fomento à cultura nos bairros. É preciso, Vossas Excelências, que a gente tenha uma passarela para a cultura popular que não seja utilizada somente no carnaval, mas que tenha uma estrutura para as nossas quadrilhas, para as nossas agremiações, para os nossos clubes de frevo, para festividades que possam acontecer, inclusive fora de época. Essa é uma proposta. Então, primeira proposta, fortalecer os editais, fazendo com que cheguem a todos os territórios com mais recursos. Segunda proposta, fomentar a estrutura que permite a cultura acontecer na cidade inteira, o ano inteiro. Estou falando de espaços físicos, principalmente. Terceira proposta, e Vossa Excelência também vai concordar comigo. A gente precisa fortalecer as agremiações da cultura popular o ano inteiro. Então é preciso que chegue dinheiro no clube de frevo, no afoxé, no maracatu, na escola de samba, na quadrilha, o ano inteiro, não apenas nos ciclos. Um subsídio que garanta, por exemplo, vereador, é que um caboclinho que se localiza no Alto Zé do Pinho, ele receba mensalmente recursos, não apenas para organizar o carnaval do próximo ano, mas que, por exemplo, para que uma vez por mês ele possa fazer um ensaio público no seu bairro, fomentando a economia local, enfrentando ou prevenindo a violência, trazendo as pessoas para conhecerem o foguete, o brinquedo que é de todo mundo. Então, tenho 3 propostas muito objetivas e factíveis para que a gente tenha mais recurso para a cultura, mas não apenas mais recurso. Para que a gente faça com que esse recurso chegue onde a cultura é feita, o ano inteiro. Uma política consolidada, que gere público, que faça com que as pessoas conheçam as nossas tradições, os nossos foguetes, a nossa cultura popular, que faça com que nossos brincantes possam comer o ano inteiro e planejar a sua próxima festividade com recurso, com dinheiro no bolso, que faça com que o nosso cineasta, a nossa cineasta, as pessoas do teatro, as pessoas do audiovisual, as pessoas da fotografia, as pessoas das artes plásticas, as pessoas da moda, as pessoas que fazem a nossa cultura ser a nossa cultura, possam viver da nossa cultura, para que a nossa população possa fruir da nossa cultura.